Eu sou o Robertinho e esse é o Lendo Conversas de WhatsApp até eu rir parte 4. Me segue aí porque começou. WhatsApp da pizzaria. Boa noite, eu quero uma de calabresa na Rua Bastos 158, por favor. Quer que entregue? Não, eu te dei o meu endereço para você me visitar quando eu estiver de folga. Quanto está o aluguel da casa? R$300. E passa ônibus na porta? Rapaz, passa fogão, geladeira, sofá, televisão, mas ônibus eu nunca tentei passar não. Nossa, tinha um carro parado aqui na rua há 3 dias, a polícia abriu e achou 2 corpos enrolados num saco preto. Nossa, sério? Sim, eu tirei até foto. Bom dia, vocês têm frango frito? Bom dia, temos sim. Como é? Ele vem sozinho? Não, o motoboy que leva ele. Ah... O cara mandou a foto no grupo da família, lá, hospital, filho, nasceu? Não, só saiu pra tirar foto e voltou de novo.